A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estamos hoje iniciando um projeto que a qual Deus sempre colocou no meu coração. Um projeto interessante porque faz com que a gente aprenda mais a palavra de Deus de uma forma didática, de uma forma simples e expositiva. E que todos possam, de alguma forma, desfrutar desse vídeo. A minha oração é essa, que seja útil para todos vocês que estão escutando a palavra do Senhor. Bom, o nome do projeto é o projeto OPA. OPA é Operação Profético André. Eu escolhi o nome André justamente porque foi um dos apóstolos que após a morte de Jesus, não se ouviu falar mais de André. Mas o que ele fez antes da morte de Jesus foi muito importante. Eu quero citar aqui duas passagens que me chamam muita atenção na vida de André. A primeira é porque ele levou Pedro até Jesus. É muito importante isso. E essa iniciativa de André fez com que hoje tivéssemos e conhecêssemos Pedro como um grande homem de Deus, como ele foi. Mas graças aí a um homem que não teve seu nome divulgado ou teve fama, mas ele levou um grande homem chamado Pedro para Jesus. A outra é um episódio que aconteceu quando Jesus multiplicou os pães e peixes, e Filipe foi perguntado a Filipe, se o que podia fazer. Filipe logo disse que não tinha o que fazer porque a multidão era grande, etc. E André teve outra iniciativa. Ele disse: olha, lá fora, Jesus, o mestre, nós temos lá um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele trouxe aquele jovem até Jesus e ele foi abençoado e todas aquelas pessoas foram alimentadas. É por isso que eu gosto do nome André. E operação porque é uma operação do Espírito Santo na vida das pessoas, e profético porque a gente vai trazer a palavra de Deus para as pessoas. Bom, esse curso ele tem 5 livros, são 5 temas de livros, e na verdade o objetivo é nós criarmos uma ponte para fazer com que todos vocês que estão me escutando possam ser grandes líderes. E eu vou começar hoje falando sobre o primeiro período, que é conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Então, esse é um período que vai ter 12 vídeos, E depois vamos ter outro período, que nós vamos também anunciar quando iniciarmos os outros. Mas esse é o primeiro período. Bom, hoje nós vamos começando com a primeira unidade. Unidade número 1. Que tem como tema a vontade de Deus e sua vida. A vontade de Deus, ela é soberana. Não temos como nós reivindicarmos, não tem como nós mudarmos. Ela é soberana. Jesus disse o seguinte: a vida eterna é esta, que conhecemos a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. Então, a vida eterna é que conhecemos o Deus verdadeiro. Se você conhece Deus, você já está fazendo parte dessa vida eterna. Então, conhecer Deus e fazer a sua vontade é exatamente isso, é conhecer a vontade interina e soberana de Deus nas nossas vidas. Bom, antes de tudo, eu quero aqui trazer uma introdução rápida, vamos ser rápidos aqui na introdução, que em primeiro lugar, nós temos que ter temos um pré-requisito para isso tudo. E esse pré-requisito é exatamente termos um relacionamento com Jesus Cristo. Temos alguns versículos aqui interessantes, ditadas por Paulo, que é muito importante que a gente, na verdade, prestemos ou demos atenção a ela. Primeiro é Romanos capítulo 3, versículo 23, que Paulo diz que todos pecaram. Diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Temos ainda um segundo versículo, que é Romanos
capítulo 6, versículo 23, que a vida eterna é um dom gratuito de Deus. O texto ele fala o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos ainda o terceiro ponto, que é exatamente Romanos capítulo 5, versículo 8, que fala o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo dá aí uma sequência ainda desse relacionamento com Cristo, com Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9 e o versículo 10. Diz o seguinte, versículo 9: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Temos ainda uma outra sequência. Ainda na sequência, temos o Romanos capítulo 10, no capítulo 10 e versículo 13. Diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui nós falamos que somos pecadores, falamos da graça, da redenção, falamos da confissão e falamos da salvação. Nisso tudo, vamos encaixar ela como reconhecimento, como confissão, como arrependimento, como graça e direção de Deus. Diz assim o apóstolo Paulo no capítulo 5, versículo 17 de 2 Coríntios. Eu gosto muito desse versículo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Estamos hoje vivendo uma nova vida, estamos agora em busca de uma nova vida, nos enquadrar dentro da vontade de Deus. Então o objetivo desse curso, na verdade, é exatamente nos enquadrarmos dentro dessa vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É isso que nós vamos aprender. É isso que eu quero que você me dê essa atenção durante esses momentos. Né? É claro que esses vídeos serão divulgados ou enviados para pessoas. Ele também será editado lá, lá no YouTube, né? Depois, em outras oportunidades, nós vamos trazer aqui o canal, onde vocês devem acessar esses vídeos. Nós vamos também colocá-los também lá, para poder a gente aprender esse desenvolver, né? Como ouvir a vontade de Deus. Então, nesse tudo que nós vamos aprender durante esse tempo todo, temos aqui o ouvir, a gente tem que aprendermos a ouvir, a identificar, a crer, a ajustar, visionar e depois vem o saber e depois vem a experiência. A experiência, ela é por isso. Muitos dizem que tem experiência com Deus, mas não param para ouvir a palavra de Deus, não se identificam com Cristo, eles não crêem, eles não têm visão, eles não se ajustam a Deus e dizem que tem experiência. Não, para termos experiência com Deus, ou vivermos uma experiência com Deus, temos que ter experiência com Ele. E nessa experiência, né, precisamos desses quesitos. Também a fonte da autoridade. Qual é a fonte da autoridade para todo esse curso? É exatamente a Bíblia Sagrada. Ela é a fonte da autoridade. Se nós não tivermos ela como fonte de autoridade, se nós não estudarmos ou nós lermos qualquer livro que for, participarmos de qualquer curso que for, se nós não tivermos ela como a nossa autoridade, o que vale, o que prevalece, o que ela manda, o que ela ensina, o que ela ordena, é exatamente isso. Por isso, aí entre estudo a gente vai aprender como lutar, né? Vai ver o contraste, né? E lutar e ter a luta do espírito contra a carne, né? E termos ali, vivermos uma vida ideal com Cristo, na verdade. Bom, o primeiro ponto nessa unidade
a vontade de Deus em sua vida, é falar sobre Jesus é o caminho. Eu tenho observado, eu tenho pouco tempo de habilitação, mas a gente, a autoescola, a gente aprende muitas coisas boas lá. Aconselho você também a fazer isso. E sabe que lá existe aquele livrinho que vai ensinando como identificar aquelas plaquinhas que você vê nas estradas. Na verdade, o dono, ou melhor, perdão, o que criou aquela estrada, o que criou a estrada, na verdade, o caminho, ele conhece os perigos que rondam aqueles caminhos, aquela estrada. E se você obedecer restritamente aquelas regras, velocidade, as plaquinhas de curva, ser de farol, não ser de farol, usar o cinto de segurança, enfim, aplicarmos em nossas vidas as regras da autoescola, não vamos ter nenhum problema de acidente. O acidente, na verdade, foi comprovado, é falta de regra, é falta de obedecer regras. A mesma coisa também é relacionada à palavra de Deus. É relacionado a vivermos com Deus, vivermos com Cristo. Ele é o caminho, ele disse bem claro, eu sou o caminho. Se ele falou que ele é o caminho, isso quer dizer que ele conhece a estrada. Jesus não veio morrer por nós, viver e depois morrer por nós apenas por um mero prazer. Não, ele veio mostrar o caminho, né? É por isso que não temos que ter medo da morte. Dizem que a vida ela é a existência com Deus e a morte é a existência sem Deus. Se você vive, porque você está vivendo com Deus. Se você não vive, é porque você está sem Deus. A morte, na verdade, ela é uma vida sem Deus. Então, na verdade, o que faz a gente morrermos no percurso do caminho é exatamente nós não obedecermos as regras que a qual são ditadas na palavra de Deus. Precisamos obedecê-las, precisamos olhar com cuidado cada detalhe que a Bíblia, que a palavra do Senhor nos ensina, para que nós possamos andar de uma forma adequada e procurarmos entender a cada dia. Isso não vai ser assim, pá, no exato momento. A cada dia vamos conhecer o caminho do Senhor. A estrada é longa, né? Quilômetros e quilômetros vamos ter que andar para termos uma experiência bela com Deus. Bom, e quando falamos em caminho, o que ele quer dizer com isso? Né? Qual foi a razão do caminho? Então, Jesus está dizendo mais ou menos assim: eu sou o jeito, a maneira, eu sou o molde, eu sou o padrão de comportamento que todos devem ter. Então ele deixou bem claro. É tanto que nós temos uma passagem na Bíblia interessante, de 1 Pedro, eu vou citar ela mais à frente, mas vou citá-la de imediato logo, né? Diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: porquanto para isso mesmo fostes chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, para não seguirmos ou seguirdes os seus passos. Jesus é o exemplo, ele é o modelo, ele é a maneira como devemos ser, fazer aqui nessa terra. Então, quando nós falamos disso, nós lembramos que estamos aqui hoje é pela graça de Deus. E a graça, na verdade, ela tem no hebraico e que significa bondade, favor, benevolência, misericórdia, amor, caridade. Isso tudo vem da graça. Chesed no grego, no hebraico, e Shem no grego. Bom, aquilo é aquilo que nos protege, é a graça de Deus. Então, na verdade, esse primeiro ponto, Jesus é o caminho, ele é o caminho. O segundo ponto, que é Jesus é o exemplo, né? A sua experiência, ou a nossa experiência, é somente válida se for confirmada pela Bíblia. Não adianta falarmos inúmeras coisas, não adianta nós ficarmos dando palestras e palestras e palestras se nós não tivermos
a confirmação da palavra de Deus. É por isso que a igreja de Bereia, é bom nós olharmos aquela passagem, e ele fala que, a Bíblia fala que quando Paulo pregava, os bereanos, eles olhavam a Bíblia e começavam a ver se era aquilo mesmo que Paulo estava pregando. É isso que tem que ser feito. E tudo que eu vou falar aqui agora, eu quero que você, de todas as formas, verifique na palavra se eu estou alguma coisa fora disso aqui, e se tiver, nós vamos deixar o nosso contato, né, mais à frente, e você pode me ligar e nós vamos discutir isso de uma forma branda, de uma forma sábia, e vamos chegar a um denominador concreto. Então, toda experiência, ela tem que ser confirmada pela palavra de Deus. Se não tivermos a Bíblia como centro, como confirmação, sai fora. É anátema, como diz o apóstolo Paulo. Bom, vamos lá. A Bíblia é também o nosso guia. E aí vem uma pergunta que todos nós poderíamos fazer. Podemos fazer, alguns fazem. Eu já escutei essas perguntas muito já. E diz o seguinte: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Essa pergunta, na verdade, ela soa de uma forma muito particular. É como que eu forçasse Deus: Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Eu quero saber da minha vida. Porque eu estou vivendo assim, eu quero saber que vontade é essa. O Senhor quer que eu faça isso, que eu faça aquilo, que eu faço. Na verdade, essa pergunta é uma pergunta errada. A pergunta correta é: qual é a vontade de Deus? De alguma forma, vamos considerar que ela nos assusta um pouquinho. Imagine só, Deus chega para você, eu chego para Deus e pergunto: Senhor, qual é a sua vontade? E aí Deus fala: a minha vontade, meu filho, é que você vá para a África a pé. Bom, estou só brincando, mas nos assusta, né? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Essa é a pergunta mais sábia, é a pergunta correta que devemos fazer constantemente. Jesus sempre fez isso. Jesus estava lá deixando esse exemplo, né? Ele, durante toda a sua caminhada, ele estava sempre falando, sempre ensinando, sempre mostrando com a sua vida a vontade de Deus. Tanto que a vontade de Deus, quando ele estava no Getsemane, ele orou: me livra de mim desse cálice, se for tua vontade. E por 3 vezes a oração, depois na última vez ele entendeu que a vontade de Deus era exatamente ir para a cruz. Talvez seja esse o problema nosso de perguntar qual é a vontade de Deus, né? Pensou? Vai para a cruz. Misericórdia, né? Mas se for também, fazer o quê, né? Bom, Jesus tem uma passagem bíblica aqui interessante, que fica em João, capítulo 5, versículo 17, versículo 19 e versículo 20. Vamos ler aqui. Mas Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E disse-lhes, pois Jesus: em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele faz, mesmo faz. E os maiores obras que esta lhe mostrará para que vos maravilheis. Então, procure saber aonde Deus está agindo. A nossa posição nessa terra é exatamente descobrir onde Deus está agindo. O que está acontecendo ao meu redor? Eu tenho que entender as circunstâncias que estão me rodeando. E entender que Deus pode, de alguma forma, estar nos falando, para entendermos qual é a vontade dele ali naquele momento. Então, por isso, precisamos descobrir isso. Para isso, nós vamos entrar para a lição 3 agora, né? Dessa unidade, a vontade de Deus e sua vida, que é aprendendo a ser servo de Deus. A passagem não poderia ser outra a não ser Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8.
Assim lemos: temos em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, ao qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa que se deveria aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Esse versículo, ele é o texto áureo para nós aprendermos o que é ser servo. Temos ainda outra passagem que ele falava assim, que Jesus falou lá em falou lá em Mateus, capítulo 20, versículo 26 a 28. Não serás assim entre vós, antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Bom, esses detalhes aqui, eu quero adiantar a você que nós vamos aprender no último livro. O último livro é a liderança de Jesus. Eu já dei aula, já falamos muito sobre esse livro. Um livro ótimo, são passagens lindas, tópicos maravilhosos para nós aprendermos, e nós vamos entrar mais em detalhe sobre isso aqui. Mas, a princípio, ser servo, ser grande, é ser servo. Então, aquele negócio, muitos querem cargos ministeriais, brigam por cargos ministeriais, se esquecem que os cargos ministeriais, eles não são para mandar, não são para ditar regras, ou ditar isso, ditar aquilo. Os cargos ministeriais, eles são justamente para servir a igreja mais ainda. Então, se você hoje é diácono, e se você passou para o presbitério, para o evangelista e para o pastorado, e quer dizer que você agora é pastor, agora você tem que ser muito mais do que servo. Muito mais do que servo. Agora, o que é um servo? O que é um servo? Talvez a definição é meia fora de... Talvez você responderia tantas coisas, ou talvez muitos responderiam coisas diferentes. Mas eu tenho uma definição aqui. Pelo menos, do meu entendimento, ela é mais indicada, é mais concreta. Nós temos uma passagem do capítulo 18 de Jeremias, versículo 1 ao 6. E o seguinte: a palavra veio para a palavra do Senhor Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, a casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso ele fazia de barro, se estragou na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não podereis eu fazer a vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sou vós na minha mão, ó casa de Israel. Bom, a definição que nós aprendemos aqui sobre servo é justamente a parábola que Jeremias conta aqui no seu livro sobre o vaso e o oleiro, né? Então, em primeiro lugar, para eu ser um servo, eu preciso de duas coisas. Em primeiro lugar, eu preciso ser moldado. Então, o oleiro vai moldar conforme ele achar por bem fazer, como nós podemos até ler aqui na passagem que nós mencionamos aqui de Jeremias. E a outra definição, outra coisa que eu preciso também aprender como ser um servo, além de ser moldado, é permanecer nas mãos do oleiro. Porque não adianta nada você ser formar uma caneta e ela não ser útil. Para ser útil, ela precisa estar na mão de que vai utilizá-la e ser útil. E ela vai ser útil. Então essa também a questão de ser o vaso. Então, quer dizer que
ser o vaso, ou ser um vaso, ser um servo, justamente é ser moldado e permanecer nas mãos do oleiro. Se você foi moldado por Deus, então agora faz, Senhor, me coloque nas suas mãos e age segundo o seu querer. E aquela perguntinha: qual é a sua vontade? Bom, é assustador, mas é assim que funciona o negócio. É assim que funciona, não tem outro caminho a não ser esse caminho. Bom, vamos agora para a penúltima texto dessa unidade, a vontade de Deus e a sua vida, que é: Deus age por intermédio dos seus servos. Deus vai agir por intermédio dos seus servos. Não tem outra forma. Deus não vai descer anjo do céu para poder trabalhar e pregar o evangelho, para visitar as pessoas. Reclamam que as catástrofes que estão acontecendo no nosso país, no mundo todo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, estamos vivendo um momento muito difícil no nosso Brasil, que é o vírus da coronavírus, que a qual parou todo o país, ou melhor, parou todo o mundo, né? E está sendo de uma forma mundial, todo mundo parado dentro das suas casas, sem trabalho, sem nada. Então, amados, reclamam Deus. Onde está Deus para isso? Bom, quem tem que agir é o homem. Deus vai estar querendo ver pessoas que sejam moldadas por Ele, que permaneçam na mão dEle, para poder trazer a solução para esse mundo. Não vamos culpar Deus, não vamos responsabilizar Deus de maneira alguma sobre isso. De maneira alguma, eu não vou nunca apoiar essa situação. Então, quer dizer que precisamos aprender isso, ser servo. E nesse texto nós vamos aprender aqui sobre algumas coisas interessantes que eu quero mostrar aqui para vocês. Esse ponto aqui, eu sei que o vídeo, a câmera está de cabeça para baixo, mas você vai perceber aqui que aí está Deus e aqui vai sair no servo. Só que, se você for perceber, ir diretamente a Deus é uma coisa meio confusa e difícil, impossível alguém que a qual vai até Deus hoje e ele faça isso. Mas não, então precisa passar por alguns caminhos, que é relacionamento. Nós temos aqui o convite, nós temos aqui Deus fala, nós temos aqui a crise na fé, ajustes, e depois nós vamos chegar uma experiência com Deus, e vamos agir como vasos nas mãos do Senhor. Então esse é o caminho. É o caminho que nós vamos trilhar durante esses 12 unidades que nós vamos falar nesse período, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Então nós vamos ver aqui Deus agindo nas nossas vidas. Aí nós vamos ver Deus buscando um contínuo relacionamento conosco, e convidando a gente, e depois convidando a gente a se envolver na sua obra. Nós vamos aprender aqui, ouvir Deus falar conosco. Como é que é isso? Nós vamos aprender aqui. Depois nós vamos falar sobre outro convite, de trabalhar, e isso vai levar a uma crise, chamada crise na fé. Eu vou ter que decidir. E depois de ouvir Deus falar, eu vou ter que decidir o que eu tenho que fazer, porque agora o caminho é esse, não tenho como outro meio não tem outro recurso, não tem um trilha para isso. E depois que eu passar por esse período, que são 5, no 6º, eu vou me ajustar. Isso agora eu vou ter que, esse ajuste é o chamado que eu vou ter que renunciar a algumas coisas, eu vou ter que ajustar a vontade de Deus ao processo, ao trabalho de Deus na minha vida. Aí sim, vou viver uma experiência com Ele, né? Nós temos aí o exemplo de Moisés. No todo o curso a gente vai ver isso, porque Moisés passou por tudo isso que nós estamos passando aqui. Moisés, ele teve um relacionamento com Deus quando ele foi lá para o deserto. Lá ele foi convidado a se relacionar com Deus, a se relacionar, a ter uma vida real, pessoal com Deus. Depois depois dele se relacionar e receber esse convite de Deus, ele agora ouviu Deus falar. Nós temos aqui o exemplo da sarça ardente. E naquele momento que ele ouviu Deus falar, ele teve uma crise na fé. Era o quê? Tem que ir lá para o Egito, Moisés. Aí ele começou a ter uma crise na fé.
E nessa crise da fé ele tem que se ajustar a Deus para poder ir lá fazer a obra lá no Egito. Não pense você que as coisas vão ser tão simples como você imagina. Não pense você que tudo vai acontecer rápido. Tem que passar por esses processos todos. Ainda continuando na lição 5, a parte 2, Deus age por intermédio da fé, fala justamente sobre finalizar isso tudo aí, né? O que pode uma pessoa comum fazer, né? E temos o exemplo de Elias. A passagem de Elias fala o seguinte, olha que interessante, Tiago, ele fala no capítulo 5, versículo 17 e 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orou com fervor para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez e o céu deu chuva. E a terra produziu fruto. Quer dizer, ele teve uma experiência. Era um homem comum, simples com ele. É por isso, amados, que Deus quer usar você hoje para poder ir a esse mundo e ser um servo dele, moldado por ele e nas mãos dele, para trabalhar e para ir ao encontro de pessoas perdidas. Não vamos dizer que não vamos ser a solução do mundo, mas podemos pelo menos trazer a paz interior para muitas pessoas que estão vivendo nesse momento em crise, em complicados, mediante as circunstâncias que eles passam no dia a dia. Não é fácil não, queridos. Deus abençoe a todos. Estaremos em breve aí com o segundo vídeo, com a segunda unidade de conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Esse vídeo tem como objetivo levar você a um pleno conhecimento da verdade sobre Deus, sobre como conhecer Deus e como fazer a sua vontade. Deus abençoe a todos, tenha a paz de Cristo na vida de vocês e que Deus possa iluminar a mente de vocês e que Ele nos conceda cada dia a sua sabedoria e nos conceda cada dia o seu entendimento.